Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero conversar com você sobre comunicação assertiva, sobre como às vezes para alcançarmos os nossos objetivos, a gente precisa ajustar a forma como a gente se comunica. Não para ser falso em si, mas para ser eficiente, para ser entendido, para evitar frustrações, porque o outro não pegou o que a gente queria dizer, sabe? E olha, eu tô vivendo isso na prática. Eu tenho percebido o quanto a minha comunicação é falha em algumas situações e o quanto isso me frustra em si. E foi justamente numa dessas situações no trabalho que caiu a minha ficha de que eu poderia ser muito mais eficaz se eu ajustasse a forma de falar, por exemplo. Esses dias, uma pessoa de outro setor me ligou, contando uma dificuldade com um cliente e queria que eu a orientasse o que fosse melhor fazer, ao invés talvez de direcionar o caso para o nosso jurídico ou para outro setor em si. Eu não falei para ela logo de cara que simplesmente eu não podia determinar isso como eu deveria, porque por mais simples que talvez parecesse aquela alteração, se eu colocasse aquela pequena palavrinha em todos os trechos como ela queria, poderia talvez nos causar um problema no processo operacional em si. E eu apenas tentei explicar assim para ela exatamente em qual parte do fluxo isso poderia dar errado e que deveríamos tomar cuidado com as alterações que fazíamos sem validar realmente com o time necessário. E para mim isso era muito claro, tanto a parte processual quanto às vezes a parte que eu precisava de ter o aval de outros times. Só que do lado dela, não, porque ela não estava entendendo. E ela ainda achava que eu não estava entendendo. Então causou ainda mais conflito. E não era má vontade da parte dela ou da minha, só realmente não estava ficando claro o que eu precisava explicar para ela. E começou aí um ciclo naquela reunião. Eu tentando explicar de um jeito, depois de outro, argumentando, dando mais exemplos e nada. Zero. A sensação era de que, gente, como assim? Eu tenho o processo, eu tenho certeza que ele funciona dessa forma. Tipo, faz sentido na minha cabeça, eu não tô louca como funciona. Por que que você não tá me ouvindo? Por que você não tá me entendendo? Mas no final, eu não falei isso. Eu apenas encerrei a ligação, disse que eu ia verificar com outros setores e que depois retornaria. Eu fui conversar com o time que eu precisava em relação a isso e vi que realmente a situação que eu estava tentando explicar era a certa, mas que eu não tinha sido clara. E vendo toda a situação, a minha chefe sentou do meu lado para tentar entender esse contexto. E foi aí que ela me deu assim uma virada de chave, sabe? Ela disse que não era sobre fazer um trabalho menos cuidadoso ou até mesmo mal feito, mas era para eu não gastar toda a minha energia tentando fazer alguém entender exatamente do meu jeito. Porque, no meu caso, eu sou extremamente lógica, mas nem todo mundo é. Então, às vezes, eu preciso mudar o caminho da minha comunicação para que a outra pessoa consiga chegar no mesmo entendimento que eu tenho. Então, eu lembro dela me explicar que nem sempre vai adiantar eu bater de frente com a pessoa até fazer ela entender o meu raciocínio em si, sabe? Às vezes a gente vai precisar construir com aquela pessoa um caminho juntas. Não é sobre chegar direto na reta final, mas é tipo comer pelas beiradas, sabe? Ir pelas beiradinhas da piscina, por exemplo, até a gente conseguir mostrar o porquê de cada coisa e coletando informações suficientes que exemplifiquem isso, trazer pesos de outras pessoas, então, ó, tal pessoa me disse isso, tal pessoa me disse aquilo, justificativas em si, para ser mais assertiva e não exausta, na minha opinião. Na hora, aquilo realmente abriu a minha mente. E eu confesso que antes eu achava que fazer isso era quase inadequado, sabe? Ficar dando muitas voltas no mesmo lugar, pra quê? Como se eu estivesse enrolando ou sendo realmente menos objetiva. Mas eu percebi que não, que é uma comunicação mais estratégica, é adaptação, é inteligência emocional.
E eu falei pra minha chefe que realmente ia tentar colocar em prática. Então, é isso que estamos fazendo agora e é isso que eu tenho feito desde aquela conversa com ela. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre ajustar nossa mensagem sem perder essa essência. Sobre ser claro sem ser teimoso. É sobre como eu posso ser entendido. Pode ser muito mais poderoso do que simplesmente eu estar certa. E isso tem sido cada vez mais um aprendizado para mim em si. E foi aí que eu entendi que não basta saber o que é certo, ter lógica, ter argumentos. Se o outro não entende, não adianta em nada. Assertividade não é sobre falar, mas é sobre ser compreendida. E isso me levou a uma reflexão muito importante, que por muito tempo eu achei que ser assertiva era apenas ter uma postura firme, direta, olho no olho, dizer a verdade como ela é e pronto. E sim, isso faz parte de ser clara, coerente e objetiva. Tudo isso é essencial. Mas será que esse estilo funciona para todo mundo? Será que a forma como eu falo com um líder super formal e de forma técnica é ideal para eu também falar com uma jovem aprendiz que está no seu primeiro emprego e nunca tinha visto nada sobre empresa, sobre processos ou algo do tipo? É assim que percebemos que os mitos que carregamos sem perceber. Por exemplo, nesse caso da assertividade rígida. No final, a verdadeira assertividade não é sobre se manter dura, mas sim em saber ser flexível. Não é sobre falsidade, é sim inteligência social. É ter empatia, é entender o como eu falo é tão quanto importante sobre o que eu falo em si. Assertividade é se adaptar sem perder a sua essência. É escolher o caminho que faz a mensagem realmente chegar ao outro. E sabe de uma coisa curiosa? Durante muito tempo, eu fui chamada de falsa por alguns amigos. Era uma brincadeira nossa. Tipo, vi que é falciane, não sei o que e tal. Isso porque eu sempre tive uma habilidade natural de tratar cada pessoa de um jeito com que ela se sentisse confortável, acolhida, sempre disposta ali a me ajudar quando eu precisava, porque eu sempre estava simpática, sorridente, preocupada, porque eu realmente estava ali por ela. Isso fazia toda a diferença. Isso me fez perceber que a verdade é que eu nunca fui falsa. Talvez eu tinha um pouquinho, só um pouquinho de inteligência relacional, de saber como chegar no meu objetivo com respeito, com empatia, com estratégia. Não é sobre enganar o outro, mas sim sobre construir pontes em vez de muros entre as pessoas, sabe? Sobre entender elas, saber ler contextos. É sobre comunicar de uma forma que a conversa realmente flua e não que vire um campo de batalha em si. E quando você acaba percebendo isso, nossa, acho que a vida fica muito mais leve. E talvez eu ter uma comunicação mais assertiva possa me ajudar ainda mais nesse meu aspecto, que eu já tenho, sabe? E quando a gente fala sobre ajustar a comunicação, muita gente solta às vezes mas eu não vou mudar quem eu sou para realmente atingir aquela pessoa, para conseguir realmente ter uma comunicação com aquela pessoa, algo do tipo. E eu concordo. A gente não precisa mudar a nossa essência, nossos valores, nossas verdades, quem realmente somos. O que a gente muda é a forma como a gente entrega a nossa essência. Porque a comunicação assertiva não é sobre manipular, não é sobre fingir, não é tentar agradar realmente a todo mundo. Mas sim é sobre transmitir o que você pensa com maior clareza, com respeito, com intenção real de ser entendido. É sobre escolher o caminho mais inteligente para chegar no mesmo destino. E não ficar batendo a cabeça na parede tentando ir sempre pela mesma rua. E tem uma palavra que sustenta muito tudo isso. É sobre ter empatia. Ser assertivo de verdade exige empatia. Se eu não consigo me colocar no lugar do outro, perceber o momento, o emocional, o jeito de pensar daquela pessoa, como que eu vou ajustar a minha linguagem para que ela realmente receba a minha mensagem? O conceito de assertividade adaptável é justamente o equilíbrio entre eu ter firmeza e empatia. Eu expresso o que eu acredito com maior segurança, com verdade,
com postura, mas eu também escuto, observo, percebo o meu ambiente, adapto o meu discurso, não só para agradar alguém em si, porque eu sou, como que fala aquela palavra? Puxa saco. Mas sim para garantir que o meu conteúdo ele realmente chegue na outra pessoa, que ela realmente compreenda a minha mensagem. Essa adaptação, ela não muda o meu conteúdo em si, ela só muda a embalagem para que realmente o que tiver dentro da minha embalagem chegue inteiro. E a pergunta que vem é, tá, e como eu faço isso no meu dia a dia? Porque adaptar não é virar uma outra pessoa do dia pra noite, sabe? Ou da noite pro dia, no caso, se a gente for trabalhar no dia seguinte, né? Mas é sobre ter um mapa que te mostre os diferentes estilos de comunicação e que te direcione em cada um deles. Pensa comigo, se eu uso uma linguagem muito técnica e direta com alguém que é mais visual e expressa, assim, com mais emoções, há uma grande chance de criarmos um ruído. Pois a pessoa ela pode acabar me vendo como uma pessoa fria ou muito exigente, mesmo não sendo essa a minha intenção. Por isso, eu diria para você que o primeiro passo é a observação. Eu preciso de uma escuta ativa, de uma boa leitura de linguagem não verbal. E aqui eu deixo algumas dicas para isso. Primeiro, eu falaria para você identificar o ritmo. A pessoa fala de uma forma muito rápida, como eu estou falando nesse caso, e direta, ou ela fala de forma devagar e com muito mais detalhes e cuidados. 2. Observe a formalidade. Ela usa gírias? Usa uma linguagem mais descontraída? Ou prefere termos técnicos e uma postura muito mais formal? 3. Perceba a atenção ao detalhe. Ela se foca em dados e fatos? Ou apenas em sentimentos e visões? Quando observamos isso, é possível ajustar o nosso canal de comunicação, pois se a pessoa ela é direta e focada, eu vou precisar ser muito mais objetiva, prática e sem rodeios. Se ela for mais detalhista e cautelosa, eu vou precisar trazer um contexto, um fundamento, explicar realmente o porquê daquilo. Agora, se ela for uma pessoa que se comunica pelo emocional, pela relação, eu terei que começar acolhendo ela, entendendo a dor dela, validando, conectando antes de entrar no racional em si. É o mesmo conteúdo. O valor é o mesmo. O que vai mudar é apenas o caminho que eu escolho para garantir que a minha mensagem chega até essa pessoa. E aí vem uma pergunta prática. Tá, eu ainda não entendi como eu coloco isso na vida real. E agora? O que eu vou fazer ali no dia a dia para conseguir ajustar o tom? Eu observei, mas eu não sei o que fazer depois que eu observei. A assertividade, ela não está só nas palavras que eu escolho, mas na forma como eu entrego elas também. Então, o próximo passo vai ser relacionado a você. O que você vai fazer? É o que a gente chama de um alinhamento entre a comunicação verbal e não verbal. É exatamente sobre o que eu digo, como eu digo, e a energia que eu transmito enquanto eu digo. Então, primeiro eu vou falar para você ajustar o tom da sua voz e o ritmo que você fala. O tom da sua voz tem que ser calmo e firme. Talvez demonstrar confiança e respeito dessa forma. Se eu tô falando com alguém que, por exemplo, tá muito estressado ou muito ansioso e eu preciso atingi-lo de alguma forma, então talvez eu vou precisar diminuir o meu ritmo de fala e suavizar o meu tom. Se a pessoa fala com muita energia, eu não vou poder falar dessa mesma forma. Então eu posso aumentar um pouco a minha voz, inclusive o meu ritmo. O objetivo é encontrar uma sintonia, não imitar a pessoa em si, mas tentar se espelhar na forma como ela está se sentindo naquele momento. E lembre-se, se você começar a perceber que você não está sendo assertivo e está começando a se alterar, fale que vai verificar e com mais calma retorna essa conversa. Dessa forma você consegue pensar em como estava a situação no momento, consegue respirar e ver qual é a forma mais assertiva para você falar no mesmo tom e no mesmo ritmo que a pessoa e da forma que ela precisa em si, na linguagem que ela precisa para que ela compreenda a sua mensagem. A segunda dica que eu te falaria é sobre postura, o poder da linguagem corporal. Uma postura ereta, um contato visual, são muito importantes. Mas o contato visual ele precisa ser gentil, não intimidador
ou algo do tipo. Para uma pessoa mais passiva, por exemplo, é bom a gente sempre manter uma postura mais aberta, encorajando gentilmente ela a expressar as suas opiniões, por exemplo. Por fim, eu falaria para você escolher o vocabulário de forma adequada. Fica atento à sua escolha de vocabulário. Se eu começo a falar rápido demais, usar termos complexos ou dando várias voltas desnecessárias, eu corro seriamente o risco de perder a atenção de quem está me ouvindo. Comunicar bem não é sobre falar bonito, mas é sobre falar de forma clara. Quanto mais simples e direto e intencional nós formos, mais fácil a mensagem pode chegar. Por isso, sempre analise qual contexto você deve usar, pois tem a forma mais formal, com um vocabulário específico do trabalho, evitando gírias, algo do tipo, e tem também aquela informal, com uma linguagem mais descontraída, até um pouco de humor, para tentar quebrar aquele gelo e criar talvez uma conexão. Como a gente já falou sobre adaptar nossa comunicação, eu acho importante a gente olhar para 2 perfis que sempre aparecem no trabalho e que costumam tirar a gente do sério quando a gente não sabe lidar com eles, que é o perfil passivo e o agressivo. Eu vou começar falando do perfil passivo, que é aquele que evita conflitos e guarda tudo pra si, sabe? Com esse tipo de pessoa, o segredo é não pressionar, e sim ser mais convidativo. Eu preciso ser gentil, criar um ambiente seguro, incentivar a fala. Nesse caso, podemos usar mais perguntas abertas, validar o que a pessoa traz e realmente mostrar que a opinião dela é muito importante. Para ficar ainda mais claro, vou trazer um exemplo assim de como a gente pode abordar nesses casos, quando a pessoa tem esse perfil passivo. Então você pode falar, por exemplo, olha, eu entendo o que você disse, mas eu gostaria de saber qual é a sua sugestão para resolvermos isso. Sua visão ela é muito importante para eu chegar numa boa solução. Nesse caso, você percebe que a ideia não é atropelar ou forçar a pessoa à sua solução em si, mas sim construir a confiança aos poucos, juntos. Já o perfil agressivo é aquele que impõe, pressiona, que ele vai levar o tom para realmente colocar o ponto final naquela história, para mostrar que a opinião dele que é a certa. Já aqui, você vai precisar mudar um pouco a sua postura. Com alguém mais agressivo, você precisa manter mais firme na sua opinião, mas sem realmente entrar no jogo da emoção que nem a pessoa. É sobre quase aquele mantra, eu não preciso reagir como o outro reage, eu não preciso reagir como o outro reage. Tipo, cuidando do nosso tom. A gente precisa manter a nossa postura. Se o clima pesar, eu pauso a conversa. Falo que depois a gente retoma, algo do tipo. Não para fugir, mas é sobre garantir que a gente vai ter uma conversa madura. Nesse caso, por exemplo, eu trago pra gente falar algo do tipo, eu entendo a sua urgência, mas eu vou precisar de uma pausa realmente para verificar e resolver. Vamos tentar focar no próximo passo, ao invés de realmente ficar debatendo sobre esse tema? Isso pode te ajudar realmente a tentar sair do foco, que talvez esteja criando esse conflito, e realmente juntos construir alguma coisa para realmente resolver aquele problema em si e não ficar debatendo aonde está o foco, sabe? Percebe que aqui, nesse segundo exemplo, eu trago o que podemos fazer agora e não para um debate pessoal de emoção. No fim, lidar com os perfis diferentes não é sobre ganhar uma conversa, é sobre conduzir a interação da melhor forma para que a gente tenha um resultado com respeito e com firmeza. Outro ponto importante que eu acho legal de trazer aqui hoje no podcast é a forma que eu me comunico também muda dependendo do nosso canal que a gente está utilizando no momento. Não dá para eu escrever um e-mail como se fosse um chat do WhatsApp. Nem dá para eu mandar um áudio de 10 minutos no meio do meu expediente, achando que tá tudo bem e que todo mundo deve ouvir o meu podcast no meu áudio, né? Cada contexto, ele pede um ajuste, uma forma da gente falar. Por isso, agora eu quero falar sobre os canais e sobre a forma como podemos nos adaptar. Então, se o nosso canal ele for um e-mail mais formal, trazer relatórios, algo do tipo, é importante a gente ter clareza, organização e objetividade. Revisar sempre antes de entregar uma demanda dessa para realmente evitar maus entendidos no nosso tom ou na forma como a gente escreveu. Algo do tipo. Além disso, é importante no WhatsApp, por exemplo, a gente escrever sempre mensagens curtas e diretas. Porque
dessa forma, a conversa ela fica mais leve e a pessoa vai bater o olho e já vai ver o que você precisa e te responder. Inclusive, muitas vezes eu utilizo o chat no meu ambiente corporativo do Teams. E eu uso emojis para deixar as conversas ainda mais leves, principalmente quando eu vou fazer um pedido ou preciso fazer uma correção em alguém. Uma reunião presencial ou online, o ideal é sempre quando a gente for participar, é a gente ter uma escuta ativa. Olhar para a câmera, ao invés de ficar fazendo outras atividades enquanto a reunião está rolando. Evitar interrupções. Cuidar também da nossa linguagem corporal. Mostrar que a gente está lá, focado, ativo. Realmente prestando atenção e dando importância ao que aquela pessoa está falando. Já no feedback individual, eu falaria para você ter empatia, calma. E uma coisa que eu percebi é que a gente sempre deve começar um feedback falando tudo que funciona, tudo que deu certo, tudo que a pessoa é boa. E depois a gente propor um ajuste com sugestões, nunca com uma imposição. Do tipo, o que você acha se a gente fizer dessa forma? Ou o que você acha se a gente alterar isso e isso? Não fica mais legal? Dessa forma fica mais leve a correção e não fica como uma imposição de alguém, sabe? E com isso a gente consegue perceber que mesmo eu alterando aqui a minha forma de falar, a minha essência ela permanece. Porque a diferença ela tá nos detalhes. E o detalhe, ele realmente muda tudo. A comunicação assertiva é isso. Não é sobre dizer de qualquer jeito o que eu preciso dizer. É sobre dizer do melhor jeito para realmente ser entendido. E agora, chegamos a mais um fim da nossa jornada. Eu espero que tenha ficado claro. Ser assertivo não é uma postura engessada em si. É sobre uma habilidade que combina a clareza na fala com empatia e na escuta. Sobre criar conexões de uma forma genuína com o outro. E o maior benefício dessa flexibilidade não é só você conseguir realmente o que você quer, porque você quer isso, mas sobre estreitar laços e construir cada vez mais confiança nas suas relações. E para você praticar essa semana, eu deixo um desafio. Primeiro, escolha uma pessoa que você considera um desafio na sua comunicação. Segundo, observe qual é o estilo de comunicação dela. Ela fala de uma forma mais direta ou mais detalhada? Mais formal ou mais informal? Terceiro, ajuste a sua conversa. Nas próximas semanas, tenta, de forma conscientemente, ajustar o seu ritmo de fala quando você for falar com ela e o seu vocabulário, para você tentar ter uma comunicação mais assertiva com ela. E por fim, eu falaria para você se posicionar. Comece, eu percebi que, eu sinto que. Dessa forma, você passa também o seu sentimento para ela. E aí, assim, talvez ela também te compreenda de uma forma melhor. Lembre-se, comunicação assertiva não é um talento nato. É uma habilidade que pode e deve ser treinada. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, como foi o desafio da assertividade para você essa semana e o que você mais aprendeu com ele. Se você gostou desse tema, compartilhe esse episódio com alguém que também precisa desse empurrãozinho na comunicação. Ah, e se você ainda não me segue aqui no Spotify ou é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora, para não perder nenhum vídeo que sai toda semana. Até o próximo!